Por falar em Senado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deu uma entrevista ontem para a Globo News e criticou desencontros vindos do Palácio do Planalto. Aqui a frase dele: o governo comete todos os dias algum tipo de trapalhada na coordenação política, na gestão e na relação política. É muito desencontro ao mesmo tempo, em uma mesma semana. Alcolumbre disse ainda que o presidente deveria tomar algumas iniciativas para conter o que chamou de agressão aos políticos nas redes sociais, protagonizada por apoiadores do governo. Por fim, o senador destacou que, na sua opinião, o governo federal, abre aspas, não tem uma agenda para o país e que o Congresso fará sua parte para tomar a frente neste processo. Abro aspas novamente para Alcolumbre: se o governo não tem agenda, e parece que não tem, nós vamos fazer a nossa. A cobrança está sendo em cima do parlamento. Quem abre agora é o Andreasa, vai lá. Davi Alcolumbre Barrichello, né, Silvio Navarro? Isso que dá não assistir aqui, não ouvir aqui o programa. Está fazendo o diagnóstico correto com, eu diria, meses de atraso. É evidente que o governo não tem uma agenda. Ou melhor, a gente tem que ser justo. Tem a agenda do Paulo Guedes, na qual deposita todas as suas fichas. O triunfo da agenda do Paulo Guedes, o desdobramento do pacote de reforma estrutural liberal do Guedes é a aposta do governo Bolsonaro para ganhar ar econômico, financiamento para chegar competitivo a 2022 e poder tocar inclusive um pacote de obras de infraestrutura, aliás, por exemplo, concentrada no ministro Tarcísio Freitas da infraestrutura. Mas, para além disso, a agenda do governo, é difícil identificar uma agenda do governo Bolsonaro. E, além disso, embora sejamos justos, nessa última semana estejamos talvez no período de corda afrouxada, a história do governo Bolsonaro até aqui, particularmente na relação com o Congresso Federal, é de investimento em conflito, né? Aquilo de que falo sempre, forja de crises, né? E é evidente que, é engraçado isso também, né? A gente falou sobre isso na semana. Na segunda-feira, o Rodrigo Maia teve publicada aquelas entrevistas, duas, no Estadão e no Globo. Eu até reclamei das entrevistas porque achei fora de hora, mas elas eram evidentemente um reflexo tardio, certamente calculado, da dor de haver sido alvo, ele, Rodrigo Maia, e o parlamento que ele preside, uma das casas, dos ataques da manifestação do dia 26. E agora, quase uma semana depois do Rodrigo Maia, também o Davi Alcolumbre vem a público reproduzindo o mesmo discurso do Rodrigo Maia, o mesmo discurso, também em defesa das instituições, numa semana curiosa, em que o parlamento, aliás, é preciso fazer esse comentário aqui. O Senado Federal esteve, ao longo desses últimos meses, absolutamente apagado. A gestão do Davi Alcolumbre era uma gestão invisível, né? E irrelevante. O parlamento esteve identificado, ao longo desses meses, na figura do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, alvo dos ataques e que também, por antagonismo, crescia com a expressão do parlamento. Essa semana marca uma espécie de renascimento do Senado. O presidente do Senado não apenas falando, mas apresentando pautas próprias. Nós acabamos de falar de uma, essa do Tasso Gereissati, relativa ao saneamento básico, mas também o Senado vindo a público em defesa da instituição, do Legislativo, para reclamar do tempo da tramitação de medidas provisórias. A partir disso, conseguindo uma vitória importante em concertação com a Câmara. Falamos ontem, aquela que, portanto, disciplinou o tempo de tramitação das medidas provisórias. Então, o que temos aí, o que para mim é importante na entrevista do senador Davi Alcolumbre, porque o diagnóstico dele é correto tanto quanto atrasado, é o fato de que, afinal de contas, temos um Senado da República, com alguma altivez se colocando no debate público e querendo também, assim como o parlamento, tocar uma agenda própria, seja por que for, seja porque o governo não tem agenda, cada um vai defender o seu lado, eu acho que não tem, e a que tem é precária, seja porque é isso mesmo, o parlamento tem que ter a sua própria agenda. E é isso. Vai, Vera. Pois é, a fala do senador Davi Alcolumbre no programa da Globo News a respeito da coordenação política, ela é importante por quê? Porque quem está à frente da coordenação política do governo é ninguém menos que seu padrinho,
Onyx Lorenzoni, aquele que ganhou os louros pela sua eleição como presidente do Senado. Então, marca um descolamento do Davi Alcolumbre em relação ao Onyx Lorenzoni. E eu conversei muito ao longo dos últimos dias acerca de como está sendo essa presidência do Davi Alcolumbre. Ele se afasta paulatinamente da influência de Onyx Lorenzoni e se cerca de um grupo suprapartidário de senadores, que é uma espécie de conselho da presidência do Senado, que tem se reunido com frequência na residência oficial da presidência. Eu já falei de alguns desses encontros aqui, já trouxe bastidores para o programa a respeito de como eles acontecem, e nesses encontros já foi tratada a necessidade de o Senado ter uma pauta própria. Então, agora ele vai votar na semana que vem. A senadora Simone Tebet, presidente da CCJ, já marcou o decreto de armas, a votação do decreto de armas. A CCJ, eu tenho dito isso aqui há semanas, vai derrubar o decreto do presidente Jair Bolsonaro quanto ao porte de armas. Vai derrubar na CCJ e vai referendar a derrubada no plenário do Senado, o que é importante e deverá ser uma derrota significativa para o governo. Da mesma maneira, deverá referendar a MP que instituiu um novo rito das medidas provisórias. E quando o senador Davi Alcolumbre fala das trapalhadas, que todo dia é uma nova, ontem, numa sessão que foi marcada inicialmente para votar o PLN 4, portanto a concessão do crédito extraordinário de 248 bilhões, e que não votou porque o governo não conseguiu os votos de manhã na Comissão Mista de Orçamento, como eu também disse aqui no Jornal da Manhã que aconteceria, o que se viu? Se viu de novo o governo batendo cabeça. A gente tem o vídeo aí da discussão. Eu quero dizer que quem falava pelo governo não teve palavra. 240 votos contrários. O PSL votou fechado. Aqui, o PSL acompanhou o acordo feito. Coisa mal construída, coisa porca. Eu venho aqui, senhor presidente, manifestar minha indignação e a minha vergonha com essa sessão. Quando foi dito e quando foi negociado com a oposição, vamos manter a palavra, foi mantido palavra. E o que foi construído aí em relação a isso? E agora o que eu digo? Eu dei minha palavra a Vossa Excelência e retirei o destaque. Dei a palavra à líder do governo no Congresso, dei a palavra ao líder do governo no Senado. E agora o que eu digo? Para 130 mil agentes penitenciários, que não se tem palavra, que é uma vergonha isso aqui mesmo, que é uma esculhambação. Tá aí, ó, 240 votos contra. Vão me chamar de fio desencapado, pois eu sou mesmo, que tenho vergonha na minha cara, e tô com vergonha do que aconteceu aqui hoje. Nós costuramos um acordo para que nós, o governo orientasse segundo aquilo que nós conversamos com cada líder. As células foram distribuídas, nós conversamos com cada um dos líderes. Agora, eu não posso, e ninguém aqui pode, pegar uma arma e apontar na cabeça de parlamentar A, B ou C para votar segundo aquilo que está na cédula. Dentro do nosso próprio partido, houve divergências entre alguns pontos. Dentro do próprio PSL, houve divergências entre alguns pontos, apesar do acordo. Nós cumprimos cada ponto. Eu não admito aqui que venham de molecagem comigo também. Nós cumprimos cada ponto do que foi falado. Aqui nós temos oposição, nós temos aqui o grupo que está... Cumprimos o acordo, sim. Cumprimos o acordo, sim. A parte do governo foi feita. Eu solicito... Portanto, quem há de tirar a razão da fala do Davi Alcolumbre? Esses são dois líderes do mesmo partido, do mesmo estado, PSL de São Paulo. Um é o líder do PSL no Senado, a outra, deputada Joyce Hasselmann, é a líder do governo no Congresso Nacional. Isso foi durante uma análise de vetos do presidente da República, que é do mesmo partido de ambos. Então, acho que a gente não precisa falar mais muita coisa. Diga lá, Alexandre Borges. Olha, eu vejo com muito bons olhos que o Senado e o Congresso têm uma agenda própria, que é para isso que ele serve, né? A gente precisa perder esse ranço que vem das ditaduras, que vem do império, que vem dessa cabeça de que o poder executivo, o líder máximo, o chefe do Estado e seus apoiadores é que deveriam ter a exclusividade, o monopólio de projetos e agenda para o país. Não é assim que funciona e não deveria funcionar. O executivo tem que executar.
dá, gente. Então, assim, novas leis, inovações para o arcabouço legal do país, onde que isso nasce? Nasce no legislativo, na casa do povo, onde você tem todas as forças políticas do país representadas, mais de 20 partidos, uma divergência enorme de opinião, e é onde vai haver as discussões, as comissões, os embates, para se chegar o mais próximo possível de um consenso em relação ao qual é o desejo da população. Então não tem nada de errado, muito pelo contrário, na verdade demorou. É uma gíria que se usa muito lá no Rio de Janeiro, a gente fala demorou, né? Quer dizer, o parlamento tem que ter o seu protagonismo, tem que parar com essa história de achar que é só o executivo que tem protagonismo em tudo. Não é assim que funciona. É claro que o executivo acaba de vir de uma eleição e ele teve promessas de campanha que devem ser levadas ao parlamento para que o parlamento discuta. O governo tem suas lideranças, o governo tem a sua base de apoio, mas quem decide no final das contas, tudo que for relacionado a novas leis, a novos decretos, é o Parlamento Nacional. Sempre foi assim, o Parlamento foi criado para isso e é lá que tem que ser. A gente não tem que fazer carnaval nenhum em cima disso, a gente tem que aplaudir e achar que essa é a normalidade da democracia. Em relação especificamente a essa confusão, eu acho que é outro ponto importante para lembrar que o PSL não é um partido coeso. Né? É o partido do presidente da República. O próprio presidente da República faz muitas críticas ao seu partido. Todo dia, toda hora, ou ele mesmo, ou vazam informações de reuniões que vão para a imprensa, que saem aqui e ali, como ele mesmo tem seríssimas críticas ao próprio partido. Então, é muito bom também que a gente lembre, principalmente para uma certa militância que acha que quando a gente defende a normalidade democrática e a gente defende a autonomia do Congresso e o protagonismo do Congresso em várias frentes, isso significa também defender o governo e a normalidade democrática do país. Tem muita gente que acha que você tem que fazer uma defesa automática em bloco, quase irracional, quase bovina, de tudo que vem do Planalto. Agora, às vezes, até para você defender o que vem do Planalto, às vezes até para defender o que vem do governo, você pode questionar coisas que acontecem na própria base e no próprio partido do presidente. Isso não é jogar contra o Brasil, isso não é não ser patriota, isso não é ser contra o governo. Às vezes, por incrível que pareça, dentro do surrealismo brasileiro, você fazer críticas ao que acontece especificamente dentro do PSL, que é o partido do presidente, às vezes você está até defendendo o presidente. André, você tem um complemento aí antes do break, é isso? Tenho, depois eu chamo o break. É o seguinte, o PSL como partido não existe. Nem o presidente da República quer que exista, né? A fraqueza do PSL, a má qualidade individual, digamos, humana, de matéria humana mesmo, do PSL, é um ativo na mão do Jair Bolsonaro, que sempre apontará contra o partido em momentos difíceis para dizer, olha, vocês não são nada. Vocês estão aí, aliás, ele tem toda a razão, vocês quase todos estão aí por minha causa, eu os elegi. Tem método nessa subestimação do ambiente partidário. Jair Bolsonaro não acredita em sistema partidário, não acredita muito em democracia representativa, embora tenha ficado 30 anos no parlamento. Para ele, partido é uma escada formalmente necessária para acesso ao poder, não à toa esteve em tantos. No caso do Major Olímpio e dessa fala dele, vocês vejam, não há nada errado nisso, mas vocês vejam que ele é exclusivamente, e é um senador da República, representante de corporação. São Paulo elegeu senador da República alguém que fala e que se preocupa exclusivamente com o nicho policiais, agentes penitenciários. Aliás, como Bolsonaro outrora, senhoras e senhores. Um sinal, portanto, de que há alguma chance de Major Olímpio evoluir, se tornar alguém aberto ao maior espectro, digamos, da sociedade e, eventualmente, até ser presidente da República. Vem, intervalo, vem. 3 em 1.